Fala, meu povo, boa noite para vocês, buonasera, de onde eu venho, daqui da Itália. Cá estamos, hein, elegante hoje, para falar do finalista da Liga dos Campeões. A Inter de Milão chegou lá. Quem seguiu meus palpites se deu mal, tal qual eu também, porque eu também segui os meus palpites. Quando eu dou os palpites aqui para vocês, eu também uso. Então, quando vocês se dão bem, eu me dou bem. Quando vocês se dão mal, eu me dou mal. E por que erramos o palpite? Eu vou começar explicando um jogo que é muito mais importante do que falar do palpite, mas simplesmente porque eu achava que os dois marcavam e porque eu achava que seria muito improvável que o Milan, depois de não ter marcado, vou tentar consertar isso daqui, depois de não ter marcado em 3 confrontos contra a Inter, que fosse chegar no 4º confronto consecutivo sem marcar. E não é que o Milan e a Inter, né, conseguiram que o Milan não marcasse por 4 jogos, 4 clássicos consecutivos. A Inter mais uma vez conseguiu anular o Milan. E aqui eu começo a falar de futebol, bom, tá explicado, não sei o quê, tá dada a minha desculpinha porque eu errei um palpite com vocês. Mas aqui eu começo a explicar o jogo. Por que mais uma vez o Milan parou na Inter, né? Por que mais uma vez a Inter conseguiu anular um rival nessa Liga dos Campeões. Conseguiu anular o Barcelona, por mais que tenha tido um 3-3 maluco no Camp Nou, em 180 minutos a Inter anulou o Barcelona, conseguiu anular o Porto, conseguiu anular o Benfica e conseguiu anular 2 vezes o Milan. Porque a Inter tem esse poder, como nós já falamos em muitas oportunidades, ou em Café com Beckler, ou em análises pós-jogos por aqui, o poder de vulgarização que a Inter tem. O poder que a Inter tem de vulgarizar o seu rival, de fazer com que o seu rival jogue pior do que ele é, eliminando os principais pontos positivos, criando dificuldades para os seus adversários, e é assim que a Inter consegue chegar à final da Liga dos Campeões. É um bom time de futebol, porque faz muitas coisas diferentes. A Inter não faz nada excepcionalmente bem como o Real Madrid, que aciona o Vinícius Júnior, o Manchester City, que tem Kevin, De Bruyne e Haaland, um que dá passe para outro e tal. Essas coisas a Inter não tem, mas ela tem várias outras coisas, de jogar em conjunto, de estar sempre muito perto, de ser um bloco que vai avançando ou que vai voltando, e os jogadores estão sempre muito perto, e que faz com que ela seja um adversário muito difícil de ser batido na final para ou o Real Madrid ou o Manchester City, quem se classificar nessa quarta-feira. O Milan tinha 2 jogadores muito perigosos. Além de qualquer jogada que pode se tornar perigosa, e a Inter tem muita atenção em todas elas, jogada do Brahim, uma jogada do Messias, uma bola que sobra na área para o Giroud, tudo isso poderia se tornar muito perigoso. E a Inter cuidou muito bem disso, mas cuidou muitíssimo bem do lado esquerdo do Milan, com Theo Hernandes e com Rafael Leão. Cara, eu acompanhei o jogo aqui de trás desse gol, onde o Milan atacou no segundo tempo, onde a Inter atacou no primeiro tempo. Então eu conseguia ver quando o Dumfries subia, por exemplo, e perdia alguma bola, como o Barella, o Lautaro Martinez se esforçavam para fazer alguma falta pela esquerda no Theo Hernandes, no Leão, em quem saísse por ali para parar a jogada, porque a Inter não estava posicionada no campo de defesa. Então que se parasse a jogada, que se começasse de novo, que todo mundo voltasse para os seus lugares. A Inter manteve esse plano de jogo de estar sempre organizado e que quando não tivesse, cara, faltinha tática, para e vamos nos organizar. Faltinha tática, para e vamos nos organizar. Durante todo o jogo, uma tática muito inteligente, não só das faltinhas, mas de se manter organizada, para não deixar que Theo e que Leão jogassem. E são 2 jogadores de corrida, são 2 jogadores de correr. E a Inter impediu que eles corressem, aproximando as linhas muito perto, porque se o Leão passa da primeira linha de marcação, por exemplo, se o Dumfries sai para pegar o Leão lá em cima, ele passa do Dumfries, ele ia ter muito campo aberto até chegar no Darmian, e seria muito provável que ele passasse do Darmian. Então Darmian e Dumfries muito pertinho para cuidar do Leão. O Barella muito fechadinho para não deixar o Theo Hernandes explorar o corredor central. Quando o Leão abre, o Theo Hernandes vem por dentro. Então Barella ali por dentro para não deixar o Theo Hernandes correr. Enfim, fez isso muito bem a Inter. No jogo de ida sem o Rafael Leão, no jogo de volta com o Leão e com o Theo Hernandes. Concentrada, solidária, com os jogadores se ajudando, com todos eles entendendo o plano de jogo. Enfim, faz todas essas coisas muito bem. A final da Liga dos Campeões vai ter o Real Madrid ou o Manchester City, que vai chegar como favorito para jogar contra a Inter. O problema é que a Inter, eu acho que tem, por esquema de jogo, capacidades de atrapalhar muito em um jogo só. Em 180 minutos, o jogo se abre mais, é mais tempo, é mais difícil. Mas só por 90 eu acho que a Inter tem capacidade de atrapalhar muito o jogo de Real Madrid e Manchester City. E aí é um time que quando sai para jogar, eu já tinha explicado isso antes dos 2 últimos jogos, e também depois, né, do primeiro jogo, até mostrando onde que o Dzeko recebia as bolas, onde que o Lautaro recebia as bolas, e uma comparação com o Benzema. Hoje aqui eu não tenho todas as ferramentas para fazer isso, mas como vai atacando em blocos, os atacantes seguram bem a bola na frente, e quando eles seguram, fazem o pivô
baixam a bola, os jogadores de trás vão se somando da segunda linha e a Inter consegue até medir o risco. Lautaro ou Dzeko desceram a bola, dominaram a bola no meio campo. Bom, a partir daqui, dependendo de como está o jogo, sobe Di Marco, sobe Dumfries, sobe Çalhanoğlu, sobe Mkhitaryan, sobe Barella. Dependendo quando que vai o jogo, sobe só quem está mais perto, sobe só um dos alas, os meio-campistas ficam um pouco mais. Então, ela ainda consegue controlar as subidas em bloco dos seus jogadores quando vai atacar. Muito forte no jogo aéreo, tanto defensivo, tem 2 jogadores altíssimos, a Acerbi e o Bastoni na defesa, fora o Dzeko, são 3 jogadores muito altos que tem. Dumfries é muito forte fisicamente, é alto também, defende muito bem, ataca muito bem. Enfim, vai ser um adversário difícil, vai ser um adversário muito duro que Real Madrid ou Manchester City vão enfrentar na final da Champions. Se for o Manchester City, a Inter eu acho que vai marcar muito atrás, não vai deixar o Haaland correr, vai deixar um jogo, caso seja, eu sei que isso vai ser assunto para muitos vídeos mais para frente, mas vai deixar um jogo que o Manchester City não gosta, né? Que é contra esses adversários fechadinhos, como a gente viu alguns times de Premier fazendo muito fechados e que o Manchester City sofreu. E se for contra o Real Madrid, a mesma coisa. Que Vinícius não corra, que Rodrigo não corra, muito fechados atrás, que tente forçar o erro desses times, que dê a bola para o Real Madrid, que gosta de ter a bola, mas que prefere quando pode contra-atacar. Enfim, o jogo da Inter encaixa contra os 2. Não entra como favorita, mas se for ver por diferença técnica, ela entraria ainda menos favorita do que esses 2. Mas por ter um bom plano de jogo, ela só entra sem favoritismo. Eu acho que ela entra com favoritismo de 70-30, de 65-35 para o outro lado do que vier. Mas a Inter consegue, via bom plano de jogo, reduzir as distâncias. Veremos, é papo mais para frente. Amanhã eu volto aqui para falar do outro jogo, da outra semifinal. Vou assistir de casa e talvez eu tenha um pouco mais de ferramentas depois para trazer aqui de algum grafismo para vocês. Da outra semifinal da Liga dos Campeões. Tá falado, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, da cobertura aqui também de Milão. Foram dias muito legais por aqui. Não sei qual que vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter de estar num estádio como esse, um jogo tão importante, porque não é todo dia que Inter e Milan têm chegado às semifinais de Champions. Cara, eu mostrei em alguns stories e tal, dá pra ver agora que ele tá vazio. Isso daqui é uma enormidade, cabem 80 mil pessoas, é um estádio que a gente viu a nossa vida inteira. É colorido, eu não aguento mais estádio de cadeira vermelha e tal, com formato oval, com formato redondo, são todos iguais, isso daqui é diferente, tem essas torres laterais, essas torres nos escanteios, o teto é diferente, enfim, fora os cimentos que são diferentes, a atmosfera é diferente, a história de Inter e Milan foi muito legal de ver as bandeiras dos 2 times, torcida gritando de um lado, torcida gritando do outro, por mais que fosse muito mais torcedores interistas, né, nessa segunda semifinal, mas foi muito, muito especial acompanhar. Simplesmente por ser uma final de Liga dos Campeões, já é muito especial. Por ser um derby de uma cidade, mais ainda. E por ser nesse estádio, cara, foi demais. Foi muito, muito legal mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado o tanto quanto eu gostei. Obrigado por todas as mensagens. Vocês façam favor de se inscrever aqui no canal, porque amanhã tem vídeo, sexta-feira respondo perguntas. E daí pra frente vamos, pode ser que a qualquer momento tenha uma edição extraordinária de vídeo por aqui. Enfim, meu povo, é isso. Um beijo pra vocês, juízo nessa terça, nessa quarta-feira, no restinho de semana, terça-feira de tarde. E até uma próxima, gente, até amanhã. Um beijo, hein? Tchau.